Caríssimos irmãos, amigos, vamos ao terceiro vídeo com as leituras para que a liturgia coloca para a solenidade de Pentecostes. É de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14. Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos, e me fez andar no meio deles em todas as direções. Uma primeira coisa importante: sempre que o Antigo Testamento falar em Espírito de Deus, trata-se do Espírito Santo. É claro que para os judeus não era clara a consciência de que esse Espírito fosse uma pessoa divina. Os judeus têm plena consciência da unicidade de Deus, mas não sabiam nada e não sabem ainda da trindade de Deus. No entanto, nós sabemos, nós somos cristãos. Nós vimos que o Pai ressuscitou o Filho na força do Santo Espírito. De modo que quando a gente vê no Antigo Testamento, encontra Espírito de Deus, a gente sabe que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que age, levando tudo no Antigo Testamento para Cristo. Porque esse Espírito sempre é Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Cristo está onde não existe mais tempo. Cristo está no ab eterno, na eternidade de Deus, onde começa todos os tempos. E daí ele atinge o mundo do princípio ao fim. Por isso, o Espírito no Antigo Testamento, misteriosamente, já é Espírito de Cristo. Nós dizemos no credo, ele que falou pelos profetas. São Pedro diz na sua primeira carta que os profetas falavam sobre Cristo porque falavam no Espírito de Cristo que estava neles. Então, é este Espírito que leva o profeta Ezequiel, faz o profeta Ezequiel ver uma planície coberta de ossos, sem vida, ossos secos, um desastre. Como o mundo sem Deus, como o mundo sem o Espírito Santo, como uma alma fechada, resistente ao Espírito. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? Por si mesmos não podem. Pela intervenção do homem, não podem. E eu respondi: Senhor Deus, só tu o sabes, só tu podes fazer os ossos secos ganharem vida. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Veja, a palavra do Senhor, Dabá, Davá em hebraico, é uma palavra que faz acontecer aquilo que ela diz. A palavra do Senhor que ecoa na palavra do profeta. O que o profeta diz acontece porque é palavra do Senhor. É muito comum os profetas de Israel, antes ou depois dos seus oráculos, dizerem: oráculo do Senhor, ou assim diz o Senhor, porque eles sabem que a palavra deles é eco da palavra do Senhor. E por isso é uma palavra forte, por isso é uma palavra que faz acontecer. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós. É o Espírito de Deus que dá vida, que penetra e suscita a vida onde não há vida. Vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porei nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei em vós um espírito, para que possais voltar à vida.
assim sabereis que eu sou o Senhor. Talvez você diga, mas aqui diz um Espírito. E é assim o Espírito Santo? É o Espírito. E é um Espírito. É o Espírito que, agindo em nós, habitando em nós, entrando, suscita o nosso espírito. O Espírito faz isso. Ele suscita o nosso espírito. Ele se esconde, ele suscita, é como a seiva numa planta. Ela age, se esconde e faz com que os frutos venham, com que o resultado venha. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Então vejam, a palavra do profeta, porque é eco da palavra de Deus, cheia de espírito, é uma palavra eficaz. Faz acontecer. É como na consagração eucarística, como na Eucaristia toda. A palavra do celebrante, a palavra da igreja, da comunidade, da assembleia, é uma palavra cheia de Espírito Santo. E faz a Eucaristia, a celebração toda acontecer, até chegar ao máximo desse acontecimento, na transformação do pão e do vinho, do corpo e sangue do Senhor. Veja, se invoca o Espírito e a palavra do celebrante, cheia de Espírito Santo, faz acontecer. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos, e por cima a pele que se estendia. Mas não tinham nenhum sopro de vida. Ele me disse, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, quer dizer, de todas as direções, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Ainda hoje é preciso pedir isso, que o Espírito de Cristo nos vivifique, que o Espírito de Cristo suscite vida onde não há vida, que o Espírito de Cristo faça brilhar a força da vida onde existe a sequidão da morte. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão, de pé, vivos. Veja. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Onde não há espírito, só há o desespero. Onde não há o Espírito de Deus, não há futuro. Nossa esperança acabou. Estamos perdidos. Por isso profetiza e dize-lhes, assim fala o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, a vossa morte, a vossa situação de desespero, e conduzi-vos para a terra de Israel. Veja, para o lugar onde Deus reina, para o lugar que Deus olha, sobre o qual Deus estende o seu carinho e o seu cuidado. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Está aí. No fundo, todo o Antigo Testamento promete isto, que chegaria um tempo em que o próprio Deus visitaria de tal modo Israel e infundiria de tal modo o seu espírito no íntimo de Israel, que Israel seria purificado, que Israel viveria a vida do próprio Deus, que as profecias todas se cumpririam e que Israel jamais experimentaria a dor, o pranto e a morte. Israel esperava isto e sabia que isto começaria a acontecer quando viesse alguém cheio do Espírito, ungido, um Messias,
um Christos, que é Jesus nosso Senhor. Então, Pentecostes cumpre todas estas expectativas. Esse foi o terceiro texto da liturgia. Nós depois vamos continuar. Até a próxima, se Deus quiser.